De volta aqui com Bem Assim. E agora, para fechar o nosso programa, chegou a hora do quadro Hora Mais Saúde. E ela já está aqui comigo, Gabriela Garrido, belíssima, linda. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos assistem. A gente vai começar uma Hora Mais Saúde hoje muito legal, memorável. No final vocês vão descobrir por quê. Mas hoje eu vim aqui muito feliz, né, para dar algumas notícias para vocês e algumas bem curiosas. E a gente começa hoje justamente para falar de uma coisa que é diferente de vírus. Vírus, bactéria. Bactéria porque é um problema que pode matar até 10 milhões de pessoas até 2050. Nossa! Tá? Então, por que a gente precisa agir nesse momento? Charles Darwin já falava, né, nessa teoria da evolução natural, né, da sobrevivência dos seres humanos e todos os tipos de micro-organismos, que aqueles que conseguem melhor se adaptar são os que permanecem, né? E isso casa bem com a bactéria, porque a gente sabe que você recebeu agora há pouco uma farmacêutica. Sim. E isso me lembra da resistência que as bactérias vêm criando ao longo dos anos. Ela até citou aqui, né, que às vezes a bactéria é muito resistente e nem o medicamento consegue ali agir. E sabe o que é o mais interessante? Fazendo algumas pesquisas, eu descobri que há 10 anos, mais de 10 anos, não se encontra um novo tipo de antibiótico. Nossa. Não se além dos que a gente já tem hoje no mercado. Além dos que a gente já tem. O que existe são compostos que, usados concomitantemente, conseguem melhorar. Potencializam, né? Exatamente. Mas o antibiótico em si, não. Nós tivemos várias doenças ao longo da história, né, que antes mesmo de ser descoberta a penicilina, já causavam muitas mortes, né? Como foi o caso da lepra, a tuberculose, que ainda existe hoje, mas já com antibiótico a gente consegue a cura, a cólera, e aí várias pessoas morreram naquela época, né? O problema é que depois da descoberta da penicilina, muita gente, e até eu ressalto que agora na Covid, com esses tratamentos com antibióticos, muita gente usa de forma desenfreada. Sim. E aí acontece essa resistência aos antibióticos, né? Eu mesma já fiz um exame que mostra quais antibióticos eu sou mais resistente. Nossa, existe isso no mercado? Existe. E é bem acessível. Então você consegue fazer e saber quais são os antibióticos que você realmente não precisa tomar, porque não vai fazer efeito nenhum. Por isso que tem gente que às vezes toma, né, o antibiótico e fala assim, nossa, parece que eu bebi água, porque não teve efeito nenhum. Não tem efeito. E aí, por que é importante você fazer esses exames antes? Porque no momento que você tem uma infecção grave que surgir, que a sua imunidade baixar pra caramba, aí você vai, poxa, eu tenho que tomar isso com urgência, mas não sabia que aquele que não ia adiantar. O seu corpo ele já tem resistência a ele, né? Exatamente. Então, para ficar mais claro para vocês, né, e lá eu não sou especialista na área, eu peguei um vídeo educativo para vocês entenderem o que é essa resistência à bactéria. Vamos ver, Mara. Vamos lá, vamos ver. O uso irregular ou indiscriminado dos antibióticos faz com que esses micro-organismos se tornem resistentes ao tratamento. Como eles não morrem, vão se multiplicar, originando colônias de micro-organismos geneticamente modificados, que também são resistentes. Em um artigo publicado na revista Nature, cientistas investigaram a ação de uma molécula denominada SLAP-S25 como adjuvante ao tratamento com antibióticos já existentes, em um grupo de bactérias conhecidas como gram-negativas, que são as que mais desenvolvem resistências aos antibióticos. Para isso, os cientistas avaliaram os efeitos da combinação de SLAP-S25 com diferentes classes de antibióticos. Além do efeito das combinações, também foi avaliado qual era a concentração de cada substância capaz de limitar o crescimento de cada uma das 11 espécies diferentes de superbactérias avaliadas. O SLAP-S25 sozinho mostrou atividade antibacteriana fraca, mas quando combinado aumentou a eficácia das principais classes dos antibióticos usados contra as superbactérias. A avaliação também foi feita com a combinação de SLAP-S25 com colistina, um antibiótico utilizado em diversos tratamentos. Essa combinação foi capaz de inibir completamente o crescimento bacteriano, ou seja, o uso de SLAP-S25 causa danos nas bactérias e, junto com os antibióticos, é capaz de reverter a superresistência dessas bactérias. Essas descobertas são muito importantes, pois fornecem uma opção terapêutica para tratar as infecções causadas por superbactérias, que atualmente são um desafio para os médicos.
Quer saber mais sobre ciência? Acesse nossa página e confira. Muito legal, né? Olha aí, então, a explicação bem didáticazinha, né, sobre a questão dos antibióticos e das bactérias. Isso, fica bem difícil da gente entender. Eu gosto bastante desse canal, é bem educativo, pertence à universidade. Mas por que a gente não deve subestimar as bactérias? Eu não sei se é assim que pronuncia, mas Fleming, né, que descobriu, deixou uma plantação lá dele, depois quando voltou de viagem viu fungos e bactérias. Sim. E viu que os fungos mataram as bactérias, né, como acontece também na nossa flora intestinal, enfim, que a gente tem os dois. Ele dizia que a última palavra ia ser dos micróbios. Eu não sei por que ele disse isso, mas se a gente continuar, né, a tomar os antibióticos de forma desenfreada, realmente a última palavra vai ser dos micróbios, das bactérias, porque a gente não pode subestimar. Só para deixar claro, existem duas estratégias que elas conseguem fazer para se adaptar. Sim. Uma, que já é bem conhecida, é a transferência horizontal de genes. Então, toda vez que elas encontram outras bactérias e que elas se sentem fracas ou que elas precisam se adaptar no meio, elas não precisam nem ser da mesma família ali, elas conseguem trocar os genes e fazer uma readaptação para que ela se torne resistente ao antibiótico. Uhum. A mesma maneira acontece através do integrão ou integron, né, que é uma memória bacteriana, né, que permite que ela aprenda novas funções. Então, né, a gente pensa assim, poxa, que coisa inteligente, né, da parte dela, mas aí é assim que ela consegue, muitas vezes, matar uma pessoa que chega no hospital e a gente consegue escutar, olha, aquela pessoa está com uma super bactéria, né, pegou no hospital e a pessoa morre. Porque esses conjuntos de bactérias estão muito presentes nos hospitais. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo, né? Que assunto interessante. Pois é. Lá, próxima notícia, Gabi. A próxima notícia a gente vai falar sobre trabalho, né? E eu vou perguntar para você, quanto tempo por dia, quantas horas você passa trabalhando? Ai, Gabi, nem me pergunta isso. Ultimamente eu tenho trabalhado muito. Eu até comentei ontem. Meu Deus, parece a sensação que eu tenho é que eu tô acordando trabalhando e indo dormir trabalhando. Pois é. Isso está acontecendo também com muita gente, comigo também. Por quê, Mara? Porque com esse home office, o que acontece? A gente acaba não tendo um controle, né? Exato, de horário, né? Não é como a gente ia, por exemplo, ao nosso trabalho, ia lá, batia o ponto, então eu vou ficar aqui de tal hora até tal hora, né? Agora exatamente. É sempre. Em casa você pede o rumo, não, eu vou adiantar isso aqui que era para amanhã, e aí você perde exatamente, né, o sentido do seu autocuidado e tal. A preocupação de grandes cientistas, pesquisadores nesse momento é que esse excesso de trabalho pode causar muitas mortes futuramente. Nossa. Né? Porque a gente sabe muito bem que se a gente dormir menos horas, isso vai prejudicar. Se a gente passa muito tempo trabalhando, desfoca de uma alimentação que a gente poderia ter. Né? Então, assim, além de que pode causar problemas cardiovasculares, e isso está totalmente ligado com esse número de mortes que foi previsto aí para o futuro. Sim. Na tela a gente já tem esse dado, Mara. De 2000 a 2016, 19% das pessoas que trabalham 55 horas por dia, que eu vou falar depois sobre isso, morreram por AVC. Nossa, a mente, né, trabalhando muito. Exatamente. E 42% de mortes por doenças cardíacas. Então, isso é muito grave. Na verdade, foram 745 mil pessoas, mais precisamente, sim, que morreram dessas duas doenças aí, esse conjunto de doenças, e a gente se preocupa muito, né? Os especialistas estimam que cerca de 488 milhões de pessoas, ou 9% dos trabalhadores em todo o mundo, trabalharam mais de 55 horas por semana só em 2016. Imagina agora, né? Antes de pandemia. Agora. Exatamente. Então, esses impactos, né, a longo prazo, quando a pessoa ela chega na idade de 60, 79 anos, né, que ela já está mais velha, né, já acumula uma carga de trabalho muito grande, e aí cada pessoa tem ainda as especificações de como o organismo reagiu àquela carga de trabalho. A tendência é que isso evolua muito exatamente agora com a Covid-19. E aí a gente não tem mais esse controle. Eu vou dizer um agravante aqui para você, por exemplo. Quando a gente tem esse controle, já é muito bom. Sim. Mas muitas empresas, assim dizendo, elas acabam tendo um espaço para explorar mais no home office. Uhum. E isso é muito preocupante, porque a gente sabe que é impossível ter uma fiscalização nesse sentido. Sim.
Então, o que eu acho que poderia ser feito nesse quesito, e aí lendo várias matérias, é que tenha de alguma forma um controle sobre isso. Ou se cria uma plataforma via intranet, um ponto específico, né, que a pessoa, igual a pessoa faz, né? Eu não sei se já existe, mas eu não consegui ver algo nesse sentido. E haver uma fiscalização e uma autofiscalização também. Porque, na realidade, não se tem muito o que fazer. Né? Nesse momento, não. Mas fica esse dado para vocês, na verdade, como um alerta, tá? Para que vocês se policiem quando estiverem trabalhando em casa e se preocupem também com quanto... Faça essa pergunta hoje, quantas horas você trabalhou desde a hora que você acordou? O importante é não deixar que isso se alargue muito ou passe para altas horas da noite. Isso. E é muito interessante, Gabi, você trazer esses dados, porque essa semana a gente falou aqui no Bem Assim sobre exaustão emocional. Nossa. E aí uma das causas, né, dessa exaustão emocional pode ser, sim, um excesso de trabalho. E a psicóloga que veio falar com a gente sobre isso, ela também até citou que a exaustão, né, emocional, ela pode ser tipo assim, ó, você está apenas a um passo da síndrome de burnout. Nossa. O que nos acende diversos alertas. O primeiro, né, claro, as doenças mentais, porque a nossa saúde mental importa, a gente percebeu muito isso, tem se falado bastante sobre isso agora nesse ano, né, 1 ano e 2 meses de pandemia. Então, cuidado com a sua saúde mental, porque sim, pode acabar trazendo consequências físicas também. E aí, a gente também vê, eu percebo bastante isso, quando a gente fala de home office, de excesso de trabalho, a gente acaba esquecendo de fazer exercício físico, porque você está tão focado ali no trabalho, você passa o dia todo ali em casa, né, só trabalhando, de manhã até a noite. Então, você esquece o exercício físico, que é muito importante quando a gente fala de saúde, e também ainda você acaba se alimentando mal, porque você se alimenta do jeito que dá e na hora que dá. Que você está ali trabalhando o tempo todo. Então, gente, é cuidado mesmo. Eu estou me policiando bastante, né, sobre isso, de me cuidar, porque como a Gabi trouxe aqui os dados, imagine daqui a 60 anos, eu tenho 30 hoje. Se hoje eu estou nesse ritmo, como será que a minha mente, que o meu coração, que o meu corpo ele vai estar daqui mais pra frente, né? Ó, adorei, viu? Porque me acendeu o meu próprio alerta. Ah, que bom, Muito Mara. bom. Eu fico pensando nisso todos os dias. Ontem mesmo eu estava de frente pro espelho, gente, tenho 25 anos. Eu contei 4 cabelos brancos aqui nitidamente. Eu falei, gente, eu tomei um susto tão grande, Sim. né? Poxa vida, mas isso pode ser genética também, enfim, vamos lá. Não, mulher, a cada fio de cabelo branco que eu acho, eu já digo logo, pega aqui a pinça e já tiro, que é pra esquecer. Maria, Senhor. Próxima notícia. Pois bem, a gente vai fazer um panorama agora sobre Covid-19. Sim. Eu estou deixando para o final dessa vez, porque a gente teve 2 notícias muito boas, né? Essa não é boa, tá? A primeira não é boa. Primeira ruim, depois a boa. Gosto. A primeira é ruim. Então, 10 milhões de testes. Imagina quanto que isso vai custar aos nossos cofres, né? Realmente, a gente fica muito preocupado, porque isso aí nos mostra uma certa omissão por parte do governo federal. E a gente presta muito atenção que, nesse momento, seria muito importante ter melhor distribuído esses testes. A gente sabe que, logo no início, né, a gente teve uma notícia que falava sobre uma quantidade de testes que estavam em um galpão em São Paulo e que não foram utilizados e que ali ficaram vencidos. E o Ministério da Saúde disse que esses testes eles vão ser substituídos sem nenhum custo, mas o Ministério Público Federal falou que, em compensação, há uma possibilidade deles serem incinerados. Sim. De qualquer maneira, tudo bem. Eles estão alegando que não vai ter custo nenhum. Mas aí a gente pensa nessas perdas. Quantas pessoas poderiam ter sido testadas? Com antecedência e ter feito o tratamento necessário. Exatamente. Né? Então, assim, a gente fica muito preocupado com isso, porque, na verdade, isso forma um panorama geral de um governo que não está administrando bem essa questão dos medicamentos, os kits de intubação muitas vezes chegam em cima da hora ou não chegam. Ou tardiamente. E a gente precisa tocar mais nesse assunto e fiscalizar mais, né? Porque esse é o nosso dever, apesar de a gente achar que muitas vezes a nossa voz não tem muita influência. Isso. Mas eu acho que a gente só tem isso, né? Então a gente tem que lutar com o que a gente tem, para a gente conseguir mais ênfase e isso não acontecer, por exemplo. Ai, tomara, viu, gente? Só quero que a gente passe logo por isso. E a notícia boa, Gabi? A notícia boa é que o José vai colocar para a gente aí agora
é uma vitória aí, né? Um novo tratamento contra a Covid, né? Que reduz a carga viral em 99,9%. Foi um teste feito em camundongos, né? Sim. Ainda está nessa fase dos animais. Depois vai para os humanos, né? Exatamente. Então, a gente tem, na verdade, eu vou ler aqui para vocês, foi desenvolvido na Austrália, tá? É injetado na corrente sanguínea, então é injetável. Sim. É um medicamento à base de RNA e aí as nanopartículas vão para os pulmões e se fundem nas células. E o que acontece a partir disso? O RNA busca o vírus e destrói o genoma dele. Ai, gente. Então, o vírus não pode mais replicar a partir daquele momento. Tudo pra gente. Tudo que a gente quer. Tudo. Aí, o que aconteceu com os camundongos, né? Eles aumentaram a taxa de sobrevivência. Nossa. Então, assim, já é um avanço muito bom. Eu não estou dizendo assim, a gente não se compara aos camundongos, né, gente? Mas se está dando certo, né, ao longo da história, alguns testes foram feitos com esses animais e realmente tiveram resultados promissores, então eu acredito que nesse momento é aquela grande luz verde que a gente estava esperando, né? Que da Austrália venha para cá e a gente consiga aplicar isso. E todo início de testagem é assim mesmo, né? Começa ali com os animais e aí a indústria ela vai aperfeiçoando, quando começa a testar nos humanos, enfim. Mas como a Gabi falou, eu acho que é uma luz, sabe, assim, no fim do túnel mesmo pra gente, de esperança, de que sim, tem pessoas se dedicando ou trabalhando, cientistas estudando, vendo ali a melhor forma da gente sair desse momento tão difícil e a gente torce, claro, sempre para que consiga logo e que venham boas notícias por aí. A última notícia que é boa mesmo. José, coloca pra gente aí a aprovação de um novo medicamento, tá? Do uso emergencial já. A gente já tinha outros dois que já estavam sendo usados, tá? Era o Remdesivir, parece o nome, ele é um antiviral. Sim. Ele já estava sendo usado com resultados bem legais, mas agora tem esse novo e é uma aplicação intravenosa. Um detalhe é que o SUS ainda vai avaliar, tá? Se realmente tem que ser feita agora as compras, enfim, é muito cauteloso quanto a isso. Mas a Anvisa aprovou, né? Mas aí a Anvisa já aprovou, né? Assim, falta só essa compra mesmo, e aí essa aprovação aqui era muito importante. O que acontece? Não deve ser aplicada em pessoas que já estão em casos graves, porque isso pode piorar o problema dessas pessoas. Tá, então ainda tem esse tempo aí, né? Ideal de uso. Só pode ser aplicado nos primeiros 10 dias, e se a pessoa tiver em casos leves e moderados. Então, assim, o uso restrito para hospitais, então não pense que vocês vão encontrar isso na farmácia. A farmácia, né? Não vai ter, tem que ser intravenoso, tem que ser por prescrição. Então, vamos ter cuidado com isso, tá? A gente, no início, você lembra, né? Todo mundo correu para a farmácia para poder comprar os remédios que estavam sendo falados naquela época. A ivermectina, a cloroquina, eu lembro disso. Pois é, e agora o objetivo é que essas células não se repliquem, né? E que neutralize esse vírus de forma que ele não se propague em células infectadas novamente, né? Que não fiquem ali. A gente torce, sério, de verdade. Eu particularmente torço, fico muito feliz com essas notícias. São testes e a gente vai vendo aí o que aqui vai ser melhor, né, para a nossa população. Quanto mais mortes a gente evita, melhor. Eu acho que mais famílias ficam felizes. Pois é, Mara. Eu cheguei aqui e eu queria exatamente falar sobre esperança. Né, ao longo dos anos como jornalista. Eu vinha estar de verde, ai meu Deus. Eu me lembro quando eu me formei em jornalismo e eu queria eu falei que o jornalismo seja, não a solução, mas que seja a luz nos olhos das pessoas que enxergam as notícias de uma forma diferenciada. E eu fico muito feliz de finalizar a minha participação no Hora Mais Saúde, porque esse é o nosso último Hora Mais Saúde, falando sobre esperança, e por isso eu trago essas notícias muito legais, muito felizes, que nos resplandeçam nos nossos dias e nos façam acreditar, né, que a gente pode ter dias melhores e que a cura venha, que a gente consiga aí mais vitórias. Essa era a novidade que a gente ia compartilhar com vocês, né? Hoje é o último Hora Mais Saúde da Gabi aqui com a gente. Nós ficamos tristes porque vai deixar, sim, um gostinho de muita saudade, mas também ficamos muito felizes porque vão vir novos voos por aí, vocês vão encontrar com a Gabi, tá? Vão continuar vendo a Gabi. Enfim, novidades virão e vocês vão poder acompanhar tudo isso no Instagram dela, tá? Então, assim, muito sucesso para você, porque você merece demais, é maravilhosa, obrigada. É linda. Então, muito sucesso, novos voos. Enfim, é só isso que eu desejo.
voe alto, voe longe e vá-se embora, porque é isso que acontece mesmo com a gente. Ai, obrigada, Célia. É muito difícil as minhas despedidas, porque eu já fico com vontade de chorar. Mas a gente vai se encontrar aqui na TV Mar, ainda vocês vão saber em breve, ainda não posso falar para vocês, mas vocês vão ter uma coisa muito legal aqui. Continue acompanhando esse programa maravilhoso da Mara, que dá voz a vocês, né, que me deu voz também aqui. Eu agradeço muito pela participação aqui, por ter autorizado vocês todos da TV Mar, e em breve a gente se encontra aqui novamente. Oh, muito bem. Então, novidades virão, tá? Vocês não vão se livrar da Gabi, não, tá? Nem pensem nisso. Isso aí é a última das opções, tá? Tá saindo daqui para viver outro sonho, outro desafio, e isso é muito bom, porque a vida ela é feita de desafios, de realização de sonhos. Quando a gente consegue concretizá-los, é muito bom mesmo. Obrigada, Mara. Muito sucesso, gata. A gente se encontra merece por aqui. demais. A gente se encontra, a gente vai se trombar muito ainda por aí, tá? Gabriela Garrido lá no Instagram, tá? Para vocês acompanharem e ficarem sabendo das novidades. Corre lá. Beijo, obrigada. Obrigada. E você, muito obrigada também pela sua companhia. Nós voltamos amanhã naquele clima, tá? De sextou. E eu conto com você a partir de 9h30 da manhã. Beijo, excelente quinta.